Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 16 de maio de 2025, é sexta, e todas as sextas são dias regidos pela Vênus, que é a nossa deusa Afrodite, deusa do amor, da beleza, das artes, da estética. No céu de agora, a Vênus ela tá no signo de Áries e ela vai ficar até 6 de junho. Ela vai ficar no signo de Áries, depois ela entra no signo de Touro, que é onde ela se sente em casa, onde favorece mais as qualidades venusianas de prazer, amor, beleza, essa conexão com os prazeres terrenos, já que quando a Vênus está no signo de Áries, ela tem essa postura mais bélica por ser regida por Marte. Então, como se muitas vezes tivesse que provar o seu valor, tivesse que estar sempre nessa luta, tivesse que estar sempre se colocando, se posicionando, sabe? Eu tenho um episódio em que eu abordo mais ela, vou deixar o link na descrição, em que eu trago também algumas referências de mulheres de Vênus em Ares que eu acho que pode ser interessante para a gente se inspirar, que normalmente são mulheres assim que têm essa postura de encabeçar, de começar, de liderar, de serem as primeiras. É muito comum, a Lua e a Vênus, na astrologia tradicional, elas representam as mulheres, naturalmente são mais associadas ao feminino. Então, sempre que eu olho os mapas, assim, mulheres de Lua ou Vênus em Ares, elas são sempre, eu sou a primeira da minha família, sabe? Então, é muito interessante observar isso, sabe? E também se inspirar nessas mulheres que muitas vezes elas estão rompendo mesmo, né? Elas estão cortando, elas estão nessa sensação assim de ruptura com o que está estabelecido e não é fácil essa abertura de caminhos. Então, muitas vezes a Vênus em Ares ela traz essa necessidade de ação, de luta, e muitas vezes até traz essa questão de competição. Muitas vezes o signo de Ares ele pode falar sobre isso também, tá? Então, desde ontem, a Lua ela está no signo de Capricórnio, onde ela se sente exilada. Acho que eu trouxe isso ontem, porque ela fica desconfortável, porque ela está num signo onde não acolhe as águas dela. Então, a Lua é úmida. Então, vai falar dessa qualidade receptiva, e Capricórnio é um signo seco, frio. Então, dificulta as qualidades lunares de sentir, de se conectar, né, essa busca de nutrição, de cuidado até de intuição, mas ao mesmo tempo também Capricórnio nos ajuda a lidar com o tempo, com os limites, com as responsabilidades, mas às vezes é um pouco desconfortável para a Lua, no sentido dos significados da Lua, tá? Então, eu já trouxe isso algumas vezes aqui no horóscopo, que é como se você tivesse, a Lua muitas vezes representa a nossa mãe, ou representa a nossa vida doméstica. Então, é como se fosse uma mãe que ela não está com roupas para cuidar, ela está com roupas para trabalhar. Ou você está em casa e você está com roupa de trabalho. Entende? É desconfortável, não é a melhor roupa para estar, tá? Então, pode trazer um certo desconforto ali, quando a lua fica em Capricórnio, no sentido da gente observar os nossos limites, perceber se a gente não está carregando responsabilidade demais, tá? Então, traz muito essa compreensão. Então, Capricórnio é um signo regido por Saturno, que é o deus do tempo. Então, é como se a gente incorporasse muito esse olhar, essas reflexões profundas no nosso próprio corpo, já que a Lua vai falar sobre o ritmo, o clima, o humor do dia, tá? E 14h29 é esse primeiro aspecto do dia. A Lua ela vai fazer um trígono com Mercúrio que está em Touro. Então, Mercúrio há pouco tempo estava em Áries, ele chegou em Touro nesse sentido para desacelerar, para a gente se voltar para o corpo, para buscar fazer as coisas mais no nosso ritmo, buscando um prazer, buscando essa paz, esse conforto, esse sossego, sabe? Então, Touro é um signo de terra fixa, então é essa busca por uma segurança, essa busca por uma estabilidade. E Mercúrio representando a nossa mente, principalmente nesse aspecto mental nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, na forma com que a gente se organiza também. Então, esse trígono, o trígono é sempre um aspecto que os planetas se enxergam quando eles estão no mesmo elemento, né? Então, Capricórnio é um signo de terra cardinal e Touro é um signo de terra fixa. Então, eles falam a mesma linguagem da terra, das coisas práticas, materiais da vida. Então, até esse horário pode ser um momento para a gente se organizar, organizar o corpo, organizar a mente,
organizar a rotina, questões de saúde, de dinheiro, né? Tudo que envolve esse campo prático, material da vida, essas questões concretas, tá? Então, e também entender que tudo tem o seu tempo. Acho que tanto o touro, ele traz muito essa questão da natureza, da gente se conectar com o ritmo da natureza, com os ciclos da natureza, e Capricórnio também, por ser regido por Saturno, essa questão de tem coisas que demoram na nossa vida. Então a gente tem que ter essa paciência. Que o importante muitas vezes é ter essa constância, sabe? Cultivar um pouco todos os dias. 14h45, a Lua em Capricórnio, ela vai fazer uma quadratura com a Vênus em Áries, que é a regente do dia. E a quadratura é um aspecto de tensão, de insatisfação. Então, a Lua sendo o corpo e vendo os nossos desejos, tem um desentendimento das nossas necessidades emocionais, corporais, e nossos desejos, muitas vezes, estéticos, de relacionamento. O que que isso causa, muitas vezes? Uma sensação de baixa autoestima, de não ser valorizada, de não se sentir amada, de não se sentir suficiente, sabe? Então, tem uma parte de nós que quer essa independência, essa autonomia, mas também tem uma parte de nós que quer essa segurança, essa estrutura. Então, às vezes, pode trazer esses conflitos, essas inseguranças, essas carências, faltas. Então, cuidar para não ter essas atitudes impulsivas, porque a quadratura muitas vezes fala disso. Então, às vezes, nos relacionamentos, não ser impulsiva nessa questão assim de estética, de beleza, sabe? Então, às vezes você fica insatisfeita e daí você, ai, vou fazer uma plástica, vou fazer uma cirurgia, vou fazer, entende? Então, às vezes vem nessa questão do estética, tá? Então, prestar atenção nisso, porque é só um momento, tá? Que mais? Então, vem à tona essa questão de escassez, faltas, carências, não merecimento. E é isso, amanhã o próximo aspecto que a Lua vai fazer vai ser um trígono com Urano, ela também vai fazer um trígono com o Sol, e o Sol, ele está se aproximando de uma estrela fixa que se chama Algol, que é a cabeça da Medusa. Ela está relacionada com o mito de Perseu. Hoje eu até fiz um post no feed sobre, também retomando algumas coisas que eu já tinha escrito no ano passado sobre ela, alguns trechos de alguns livros também que trazem esse mito de uma forma mais ressignificada, né, que é um mito muitas vezes associado, pensando simbolicamente, a traumas, né, a abusos, e na mitologia a gente vê essa versão que é a versão dos homens, a versão que nos é contada é uma versão que reflete a sociedade, o contexto. E se a gente olha para os mitos, muitos deles é só a versão dos homens. Então, é pensar nesse mito de Medusa, eu penso muito na gente dando voz para essas partes de nós que doem, para os nossos traumas. Então, o Sol ele vai falar sobre iluminação, sobre consciência, sobre trazer luz. Então, a gente trazer luz para esses pontos nossos que estão desconfortáveis, que estão doloridos, a gente falar sobre isso. Porque a fala já começa essa libertação, sabe? Até pensando que touro rege a garganta, então aquelas coisas que ficam entaladas na garganta, e às vezes isso está nos adoecendo. Então, quanto a gente precisa falar sobre esses traumas, sobre essas dores e, e não deixar isso, a gente não comprar essa versão do, do opressor, sabe? A gente não comprar essa. Eu acho que eu até trouxe isso esses dias atrás, mas eu associei ao Barba Azul, essa questão do predador, né? A gente não ficar repetindo essa versão, mas a gente escrever. Então, tem até um livro que se chama O Riso da Medusa, que é da Helene, eu não sei como fala o sobrenome, Sijorux, é com X, O Riso da Medusa, que ela fala muito da gente escrever sobre o nosso corpo, escrever sobre o feminino, escrever sobre as coisas que nos atravessam. Também tem um livro que se chama, agora eu vou
perdi o nome, mas que reconta, eu acho que é Madeline, ai, agora eu não vou lembrar o nome dela, ou é Natalie. Enfim, que ela também reconta a história da Medusa pela sua própria voz, sabe? Então é muito interessante porque tem muito. A Margaret Atwood também faz isso, né? De olhar para esses mitos antigos e reescrever com a versão das mulheres, com o ponto de vista das mulheres. Então é um movimento assim de olhar para esses mitos. E a gente também fazer isso, sabe? Então, assumir muito essa reescrita, essa autoria, essa narrativa, contar a história sobre nós mesmos, falar sobre todas essas coisas que a gente sente, todas essas coisas que doem. Então, depois, a Medusa ela é muito associada como esse amuleto de proteção. A cabeça dela é usada como esse amuleto de proteção contra a violência, principalmente na contemporaneidade, é muito associado a essa proteção contra a violência feminina. No primeiro livro que eu escrevi, que eu publiquei, que foi em 2020, acho, a capa do livro era a cabeça da Medusa. E eu coloquei muito nesse sentido mesmo, de pensar, e era um livro bem pequenininho, assim, né, de carregar, assim, fácil na bolsa. E eu pensei muito nisso, sabe, de como se fosse um amuleto mesmo de proteção. Então, a cabeça dela muitas vezes é associada a isso. Então, eu acho que a gente tem que olhar para essas histórias e muitas vezes ressignificar essas histórias, esses mitos, a nossa própria história, contar a nossa própria história e muitas vezes ouvir esse outro lado da história é importante. E, e é isso, cuidar da nossa cabeça, sabe? Porque eu não sei vocês, mas ontem eu senti assim um peso muito grande. Essas questões mentais mesmo, assim, sabe? De sobrecarregar, de exaustão. Então, quanto a gente sempre precisa estar atenta, se cuidando, se percebendo, se nutrindo, falando sobre o que a gente sente, porque já é uma cura. Da decapitação de Medusa, do sangue de Medusa, nasce Pégaso, que é associado a essa inspiração poética, artística, criativa. Então, muitas vezes, como a arte, ela pode nos curar, como a escrita pode nos curar, a fala pode nos curar, sabe? Então, eu diria para vocês buscarem essas práticas, buscarem apoio, quem for possível, buscar terapia. Tem muitas mulheres que já sofreram isso, que estão sofrendo, e a gente pode se conectar, se apoiar. E a gente começa muitas vezes dando voz a essas dores, a esses traumas, a essas feridas. E eu acredito que quando a gente fala, a gente tem essa coragem de falar, a gente liberta outras mulheres. Elas também têm coragem de se posicionar. Muitas vezes, assim, eu não tive coragem de falar por mim, mas eu pensava no impacto. E se eu me posicionar, como que as mulheres da minha família também, elas não podem ter essa coragem, sabe? Enfim. É uma coisa para a gente pensar no dia de hoje. Provavelmente hoje, amanhã, podem surgir algumas notícias sobre esses temas, sobre essas questões do feminino vindo à tona, porque precisam vir. A gente precisa falar sobre essas questões. A gente não pode fingir que não acontece. E principalmente a gente não pode fingir que não acontece com nós mesmos. Então, se você está sofrendo, busque ajuda, busque apoio. Tem muitas formas da gente lidar, olhar para isso. Como eu falei, muitas vezes tem gente que consegue através da arte, às vezes através de uma psicoterapia. Então, é buscar apoio, buscar ajuda
e retomar esse poder mesmo sobre nós mesmas, essa nossa voz, e reescrever tudo isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenha trazido alguns insights sobre o dia de hoje para vocês. Então, se cuidem, respeitem o seu corpo, ouçam o seu corpo. E amanhã a gente fala mais sobre o céu.